Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Toda semana tem vídeos novos e repletos de curiosidades. Então não esquece de apoiar o canal deixando seu like e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Existem duas pessoas na Bíblia que nunca experimentaram a morte. Quem elas foram? O que fizeram e o que aconteceu para que elas obtivessem o privilégio de serem levadas por Deus sem passarem pela experiência da morte? É o que você vai ver no vídeo de hoje. 1. Elias. Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, Elias foi levado ao céu em um redemoinho e não experimentou a morte física. A história é contada no livro de 2 Reis capítulo 2 versículos de 1 a 18, que diz: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui. Eliseu: Pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai! Meu pai! Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E, quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Mas por que Elias obteve o privilégio de não passar pela morte física? A Bíblia não dá uma resposta direta e clara sobre o motivo pelo qual Deus levou Elias ao céu sem que ele passasse pela morte física. No entanto, algumas interpretações sugerem que a ascensão de Elias pode ter sido uma forma de honrá-lo por sua fidelidade e serviço a Deus. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e é lembrado por sua coragem, sua pregação do arrependimento e sua luta contra a idolatria em Israel. Ele também realizou vários milagres, incluindo a ressurreição de um menino, a multiplicação de pão e a cura de doenças. Alguns estudiosos sugerem que a ascensão de Elias pode ter sido uma forma de Deus recompensá-lo por sua fidelidade e serviço. Também é possível que a ascensão de Elias tenha sido uma forma de encorajar e inspirar os seus seguidores e discípulos, mostrando-lhes que a vida em Deus não se limita ao mundo terreno e que há uma vida após a morte. A ascensão de Elias ao céu é vista como um sinal da sua elevada posição espiritual e do favor de Deus em sua vida. Muitos judeus e cristãos consideram Elias um dos maiores profetas do Antigo Testamento e um modelo de fé e coragem. 2. Enoque. Outro servo do passado que não experimentou a morte foi Enoque.
Sua história é contada no Antigo Testamento e ele viveu antes do dilúvio. De acordo com a narrativa bíblica do livro de Gênesis capítulo 5 versículos do 18 ao 24. Enoque era o filho de Jared e o pai de Matusalém, e é descrito como um homem que andou com Deus. A Bíblia diz que Deus o tomou quando ele tinha 365 anos e que ele não experimentou a morte física. Gênesis capítulo 5 versículo 22 diz que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Enoque é a primeira pessoa que a Bíblia descreve dessa maneira. Ele era um homem de Deus num mundo totalmente contra Deus. Ainda que a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre Enoque, ele é mencionado em outras passagens bíblicas, como em Hebreus capítulo 11 versículo 5 que diz que pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois, antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Provavelmente, Deus fez desaparecer o corpo de Enoque para evitar que ele fosse tratado de modo desrespeitoso ou usado para promover uma religião falsa. Mas por que Enoque obteve o privilégio de não passar pela morte física? Enoque é um personagem bíblico um tanto misterioso. Só 3 passagens curtas da Bíblia falam sobre ele. Mas esses textos são como peças importantes de um quebra-cabeça, que nos ajudam a visualizar a imagem de um verdadeiro homem de fé. Podemos dizer que a morte de Enoque foi ainda mais misteriosa do que sua vida. Gênesis capítulo 5 versículo 24 simplesmente diz que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois, ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. A Bíblia não dá uma resposta clara sobre o motivo pelo qual Deus tomou Enoque sem que ele experimentasse a morte. Mas uma das prováveis causas é que Enoque estava fugindo e exausto. Ele havia profetizado que Deus executaria o seu julgamento e condenação contra todos pelos pecados que estavam cometendo. Por isso pessoas o perseguiam furiosas. Então, ele encontrou um lugar para se esconder e descansar um pouco. Mas ele sabia que não estava a salvo, uma morte violenta o aguardava nas mãos de seus inimigos. Enquanto descansava, Enoque orou a Deus. Então, uma profunda sensação de paz tomou conta dele, e ele começou a ter uma visão. A visão era tão real que levou o seu pensamento para outro lugar. Outra provável razão de Deus o ter poupado da morte dolorosa que o aguardava é que Enoque era um homem justo e piedoso que andava com Deus e sua vida é vista como um modelo de piedade e santidade. Ainda que a Bíblia não dê uma explicação precisa sobre a razão pela qual Deus levou Enoque, a história dele é vista como um exemplo de confiança e obediência a Deus. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de apoiar o nosso canal no botão inscrever-se. Até logo!